Salve, salve, galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como outras nações europeias vão vivenciar, experimentar o movimento renascentista. A gente sabe que ele teve início lá na Itália, mas obviamente que essas ideias elas foram se espalhando por outras nações europeias que vão construir a sua relação com esse movimento de acordo com as suas tradições, com a sua cultura, com seus valores, dando uma certa especificidade em cada país ao Renascimento. E esse contexto ele vai ser muito propiciado pelas grandes navegações que estavam ocorrendo lá no século XV e XVI, quando os países se lançam ao mar em busca de novas rotas comerciais. E obviamente que a gente tem que destacar Portugal e Espanha, que vão descobrir um novo mundo. Além disso, a chegada às Índias, o domínio da África pelos portugueses, vai propiciar que esses dois países tenham contato com outros povos, com outras culturas, e obviamente que essa relação com o outro vai fomentar uma transformação na sua própria cultura. Um outro fator que vai contribuir muito para a expansão das ideias renascentistas é a imprensa. Lembrando que, até aquele momento, quase toda a reprodução dos livros era feita ou manual ou por uma prensa bem simples, o que demandava muito tempo e trabalho. Ou seja, a produção de um livro era algo muito caro e muito demorado. Então, obviamente, isso dificultava a divulgação das ideias. Em 1454, um gráfico alemão chamado Johannes Gutenberg vai revolucionar a imprensa, porque ele vai criar uma prensa com tipos móveis, que eram espécies de carimbos das letrinhas. E aí o que acontecia? Ele podia, numa mesma prensa, trocar a ordem dessas letras e imprimir outras páginas. O que quer dizer isso? Com uma mesma prensa de metal, ele conseguia imprimir várias obras, apenas alterando a sua ordem. E obviamente que isso vai facilitar e agilizar o processo de impressão. Então, a produção de livros, a disseminação de notícias acaba sendo muito rápida nesse momento, por causa dessa invenção. Obviamente que a gente não pode esquecer que o acesso à leitura e à escrita ainda era uma coisa muito restrita. Mesmo essa difusão de ideias sendo para um grupo pequeno, para um grupo seleto, isso possibilita que várias pessoas ao longo da Europa tenham acesso às ideias e às obras renascentistas. Em cada região da Europa, o Renascimento ele vai assumir particularidades das tradições e culturas locais. Ou seja, os países recebem essas ideias iluministas, mas não serão apenas meros reprodutores daquilo que estava sendo produzido lá na Europa. Cada país vai construir a sua relação com essas ideias renascentistas. E vamos começar então com os dois países da Península Ibérica, Portugal e Espanha. No momento que esses países recebiam as ideias renascentistas, eles também estavam vivendo, desde o século XV, o movimento das grandes navegações, que foi o se lançar no mundo para estabelecer rotas comerciais com as Índias. O que vai acontecer com a Espanha? Eles vão descobrir um novo continente, as Américas. E assim como novas terras, novos povos com culturas, hábitos completamente diferentes dos europeus. Os portugueses vão estabelecer uma rota muito segura através da África até as Índias. E no meio desse caminho, ele vai descobrir o Brasil. Então, esses dois países, essas duas nações que estavam enriquecendo muito com o comércio, elas vão ter contato com povos diferentes. E, obviamente, que, junto com as ideias renascentistas, isso vai produzir neles uma literatura muito diferente do que era feito até então. Então, vamos falar um pouquinho de Portugal. Portugal produziu um dos maiores autores de poema moderno, que vai ser Luís de Camões, que viveu entre 1525 e 1580, e no ano de 1572 ele escreveu o épico Os Lusíadas,
que foi um poema no qual ele retratava, no qual ele enaltecia os feitos guerreiros portugueses e as grandes navegações. E é muito interessante perceber de que forma ele faz uma comparação entre os feitos portugueses e os lendários heróis dos poemas de Homero e Virgílio. Ou seja, ele enaltece sempre os portugueses, mas buscando inspiração lá na Grécia e Roma Antiga. E na Espanha nós temos o também famosíssimo Miguel de Cervantes, que viveu de 1547 até 1616 e foi autor do lendário livro Dom Quixote de la Mancha, no qual ele faz uma sátira, uma ironia, uma brincadeira com os ideais herdados da cavalaria do período medieval. Cervantes ele vai construir uma narrativa de forma muito inovadora para a época, porque ele vai colocar no centro da história um nobre espanhol que sempre estava acompanhado do seu fiel escudeiro, que vivia em busca de justiça e da sua donzela imaginária Dulcinea. Porém, esse senhor, já de idade avançada, ele oscilava entre a loucura e a fantasia. Então, o resultado dessa obra é um texto humorístico e não um romance de cavalaria como era comum até aquele período. Então é muito interessante perceber como esses países ibéricos, Portugal e Espanha, vão pegar essas ideias iluministas e interpretá-las, dar uma nova leitura a partir da sua cultura e das suas tradições. Seja com Luís de Camões, em Portugal, criando um grande poema épico, resgatando os feitos heróicos portugueses e os comparando com os heróis lá de Virgílio e Homero da Grécia Antiga, ou Miguel de Cervantes, fazendo uma crítica aos romances de cavalaria, cheio de humor e sátira. Então eles estão produzindo obras com ideias renascentistas, mas de acordo com a sua cultura, a sua tradição. Então, galerinha, esse vídeo vai ficando por aqui. No próximo eu vou falar um pouquinho mais de como o Renascimento foi experimentado por outros países europeus, como Inglaterra, Holanda, Alemanha e a França. Espero que vocês estejam gostando. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, que é muito importante para mim. Até a próxima aula!